Bom dia. Bom dia, tudo bem, Tati? É, menina. Bom dia, professora. Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, a Tudo senhora? bem. Tô bem também, tava morrendo de medo de não dar certo. A internet aqui em casa hoje de manhã deu um monte de problema, agora que ela deu uma estabilizada. Aqui em casa também ficou meio estável hoje mais cedo. Ah, tá vendo? Não é uma questão só aqui do meu bairro, então, né? Eu acho que é uma questão mais da região mesmo. E não é só a internet fixa da minha casa, os dados móveis do celular também não tá legal. Alguém tem alguma notícia? Sabe se é uma questão de Anápolis, se é uma questão da TIM, da Claro? O que que é? Alguém sabe? O que está acontecendo com esse mundo de internet? Uai, Tati, a internet no Brasil nunca foi uma coisa boa, né? Na Sim, mas é verdade. porque ultimamente ela está ficando cada vez mais instável, né? Será que é o número de É por conta usuários? Não, é também pela quantidade de pessoas que está usando mais agora, que está todo mundo em casa, né? Aham. Que as empresas elas se programam para entregar as conexões de uma forma não muito, como é que eu vou dizer, inteligente, sabe? Eu penso. Para não dizer Aí, por burra, exemplo, não muito inteligente. é, vamos supor, se você tem no seu prédio, igual eu moro aqui no meu condomínio, tem, sei lá, mais de 200 moradores, entendeu? E eles fornecem um link para cá, vamos supor, de 500 mega de conexão. Com certeza esses 200 usuários vão usar mais do que essa velocidade, só que eles vão usar em horários intercalados, entendeu? Ninguém vai Aham. usar, todo mundo vai usar ao mesmo tempo. Então eles precisam mandar certas quantidades de conexão em determinados horários, entendeu? Então, como agora a programação da empresa foi feita toda em cima disso aí, de pessoas que trabalham de 8 às 18 e tudo mais, e agora está todo mundo em casa, ou seja, eles têm que disponibilizar mais velocidade de internet para essas pessoas que eles não têm, entendeu? Aí o que acontece? O serviço fica pior, muito mais caro, né? Porque eles precisam contratar mais velocidade de internet para poder disponibilizar mais e as pessoas acabam sofrendo porque acabam não tendo e o serviço ainda fica mais caro, entendeu? Sem falar que o atendimento de suporte, call center, visita de técnico, tudo isso fica muito pior em época agora nessa época da pandemia, né? Eu entendi. A sua explicação é interessante, principalmente para quem mora em condomínio e divide e tal. Mas e eu que pago a minha, só para minha casa? Eu tô. Mas é porque é por bairro, Tati. É por bairro, entendeu? No Entendi. bairro, eles vão ter... Da onde que é a sua internet? Da NET? Então, provavelmente no seu bairro aí, próximo da sua casa, vai ter aqueles padrão que eles chamam de armário. Naquele armário, você tem inúmeras conexões lá. E aí o cara pluga uma fibra lá, puxa um cabo, joga pela rede elétrica e vai para sua casa, entendeu? Então, o Entendi. que acontece? O servidor da empresa, ele vai mandar a conexão todinha disponibilizada para o seu bairro, para aquele armário, certo? Só que aí é a mesma lógica. As pessoas Entendi. estão entrando em horários diferentes e o armário Entendi. não suporta, entendeu? Basicamente Tem- é isso. Tinha que aumentar o armário, né? Não, não precisa aumentar o armário, precisa aumentar só a quantidade de conexão mesmo que passa para vocês. Aí dá aquele horário de pico, assim. Sempre o horário de pico é Essa, sempre 6 horas. Sempre 6 horas, independente se as pessoas estão em casa ou não. Então, 6 horas vai ficar pior a sua conexão, independente de onde ela seja. A não ser que você pague um link dedicado, muito caro, IP fixo, só para você. Aí sim. não, obrigada. Eu vou ficar com a Não, é minha. caro, não Tô compensa. com Não, não Bom, dá. então a A gente teve internet do uma aula Brasil é a pior agora. do mundo. Eu apresento para vocês uma aula de internet com Internet. Josué. Parabéns. Obrigada, Josué. Por Bom, mas nada. foi bom que a gente ficou conversando um pouquinho, o pessoal foi chegando e nós já temos 20 participantes e podemos começar. Eu quero agradecer vocês, porque vocês são
é uma das turmas que abre janelinha para conversar comigo, porque tem turma que não abre, não aparece ninguém. E hoje eu até publiquei no Instagram, vocês já viram uma campanha que está rolando? A campanha Não Deixe Seu Professor Sozinho. Ligue a câmera, mostre para ele que você está com Hoje ele. eu vi que você Tati, postou aquilo e falei, hoje na aula da tarde vai todo mundo tá com a janelinha aberta. Tati, e eu, velho, por Consciência incrível que pareça, pesada. eu postei um negócio semelhante aqui no meu Instagram. Eu não sei se Ah, você me é? segue, depois você dá uma olhada lá. Eu nem Tá sabia que bom. tava rolando isso. Pois é, É, porque sem câmera é como se o aluno estivesse na sala, mas estivesse dormindo, deitado assim, ó. não dá pra gente saber se a pessoa tá com a gente, é muito ruim. Após que vocês estivessem conversando com o namorado, vocês não estavam desse jeito, com a câmera fechada. Tinha todo um aparato, tinha se arrumado, tinha até passado Tomado banho. perfume, mesmo que o perfume não passa, até passar perfume a gente passa. Mas não tem nada não. Pelo menos eu vou valorizar aqueles que estão olhando para mim e vou olhar para vocês. Muito obrigada. Bom, lembra que eu conversei com vocês na aula passada? Eu pedi para vocês assistirem o documentário lá da Netflix, The Push. Quem assistiu? Olha que beleza! Então, bora lá. Nós vamos começar a aula de hoje como se a gente estivesse em sala de aula presencial mesmo, fazendo uma discussão. Vamos conversar sobre o que é que vocês acharam, onde vocês perceberam que tem os conceitos que nós conversamos na aula anterior da psicologia social. Não vou ficar falando muita coisa não, vou dar oportunidade para vocês e gostaria que vocês fossem comentando sobre o documentário. 2 e... Edilane, você abriu seu microfone, fala. Então, eu vou começar. Acho que ontem até teve discussão, a Mari até perguntou quem ia empurrar ou não, e eu fiquei pensando muito nisso depois, porque assim, a gente acha, eu nunca faria isso, mas assim, numa hora daquela, não tem como você não fazer, tava todo mundo pressionando, e eu fiquei pensando que assim, quando a pessoa tá me pressionando muito, eu faço algumas coisas, então assim, talvez eu faria. Eu nem julguei mesmo, eu fiquei com pena dos outros que empurraram, porque acho que o remorso foi muito grande. Vergonha. Acredito que mais do que remorso, uma vergonha incrível, né? De ter caído naquela. Não é uma simples pegadinha, né? Você falou que vocês discutiram na aula de alguém sobre isso? Não, no grupo mesmo da faculdade. Vocês já começaram a conversa sem eu? Não acredito. Professora, isso que a Edilane tá falando de sentir pena, eu achei muito engraçado, porque eu assisti com o meu irmão. E aí, na hora que acabou, ele falou assim, meu Deus, essas pessoas nunca mais vão casar na vida. Depois, se alguém assistir esse documentário. Eu achei isso muito engraçado. A discussão que a gente começou no grupo foi... Acho que o Pedro que começou, ele tá caladinho olhando. Mas eu também fiquei pensando nisso. Quando a gente estudou o experimento de Milgram, tem toda aquela questão dele ser antiético, né? E eu achei esse experimento muito extremo. Eu achei que é a mesma situação de estresse do outro experimento. Então, assim, para mim, eu não sei se isso é, assim, regulamentado. Como que a reação do público quando isso surgiu, assim. Sim, eu concordo com você. Tudo que envolve experimento e envolve o ser humano precisa de muita cautela, porque qualquer situação que seja, mesmo que ela seja fictícia, enquanto o outro não sabe que ela é fictícia, ele está vivendo realmente aquela emoção, ela está vivenciando aquela experiência como algo concreto, que vai carregar aquela emoção para a vida. Você experimentar uma pessoa morta do seu lado, você carregar uma pessoa morta do seu lado, você não está sabendo que aquilo é um boneco. Mesmo que depois você venha saber que foi só uma brincadeira, que era só um experimento, na hora que você está vivenciando, você não sabe disso. Então, todas as emoções que são afloradas ali naquele momento,
elas são verdadeiras, elas não são experimentais, né? Então eu fico imaginando, se a pessoa ser uma pessoa cardíaca, que se eu passasse por uma situação daquela, com certeza a minha pressão iria para as alturas. Eu ia ficar com a minha pressão alta, a minha reação em situações de nervosismo, eu iria vomitar, eu iria ter N reações. Então, eu fico pensando que você tem razão. Quando coloca assim que beira o antiético ou chega a ser antiético, é verdade. É muito sério fazer experiência com pessoas. Tati. Oi. Pode falar, João. Não, é porque a Ana Luísa falou isso aí sobre ser antiético, e aí eu tava pensando aqui, esse cara que fez o experimento, Darren Brown, ele é famoso por fazer outros experimentos assim, e que assim, gente, eu já vi outros dois, eu já até mandei pro Lucas ver, que tipo assim, são o cúmulo do antiético, porque... Beira o absurdo, né? Sim, ele faz muito sobre religião e tal. Ele já fez um que ele pegou, tipo, um pastor fake que ele contratou e levou pra uma igreja. Então, tipo assim, o povo chorava e curava e tal. E tem um que ele faz uma sessão espírita que faz o povo chorar, todo mundo lá, falando que tem uma pessoa morta e tal. O povo, a menina quase dá um treco lá. Que ela faz ela pensar que ela tá, tipo, numa casa assombrada, com um espírito lá. Então, tipo assim, esse cara aí, ele é bem antiético mesmo. Não sei se tem nenhuma regulamentação pra isso, não. Com certeza tem, velho. Com certeza tem. Só que o negócio é que esse cara, ele movimenta muita grana, né, gente? Você acha que o Netflix ia assinar com um cara desse, sem o total respaldo jurídico e social por volta, sabe? Eles devem ter, assim, tudo muito meticulosamente determinado já. A Sim. seleção deve ser feita de uma forma absurda, questão de doença crônica, de esses negócios, problema de coração, essas coisas, isso aí, tudo tem, com certeza é feito antes, para os caras não ter nenhum tipo de Piripaque na hora. brecha para não ter nenhum tipo de brecha para processo jurídico. Mas assim, enquanto eu assistia, eu ficava no final de tudo, né? Eu fiquei pensando assim, cara, e o prejuízo psicológico que isso pode trazer para as pessoas. Aí o fio, o fone O dele. gato. Peraí. Vai lá. O tipo de prejuízo que isso pode trazer para uma pessoa, entendeu? E falar assim, gente, eu fui capaz de cometer um assassinato. Você para pensar e fala assim, puta merda, eu matei uma pessoa, eu fui capaz de matar uma pessoa. Tudo bem que você foi induzido, que você foi, sabe? Mas se eu tivesse naquela situação, eu nunca ia conseguir me perdoar, eu acho. É interessante você colocar isso, Josué, porque quando a gente está de fora, a gente está assistindo como um mero telespectador aquelas cenas, nós temos frieza, capacidade de refletir, nós temos tempo. Não faria isso não. Nossa, como é que ele fez uma coisa? Mas quando a gente está inserido, como a Edilane falou, né? Quantas vezes a gente, no fervor da situação ali, vamos e tal. Quer ver? Eu vou colocar uma outra situação hipotética, né? Entra alguém na sua casa e um assaltante e quer judiar de você e da sua família, e aí, por algum golpe de sorte, vocês dão conta de imobilizar esse assaltante, seu pai, com muita raiva, pega uma faca e enfia no peito do cara e o cara morre. E aí? Aí vocês vão ficar naquela coisa, né? Chama a polícia, foi legítima defesa. Gente, é homicídio. A legítima defesa seria um soco, seria uma paulada na cabeça só para ele desmaiar, mas chama a polícia, não, vai dar um trabalho, vai ser tanto. Vamos enterrar no fundo do quintal? Vamos jogar numa vala, num rio qualquer? Quantas vezes as pessoas podem passar por essa situação de, para não pagar um mal maior, dar um concertinho? E todo mundo fica conivente. E tem famílias que têm segredos que perpassam por gerações, por muitos anos, porque foi um erro de alguém lá atrás, mas todo mundo tem que fazer silêncio, todo mundo tem que se calar. É tão forte isso. Uma vez eu ouvi uma aluna falando assim, não, porque eu tenho um primo que ele é adotado, mas ele não sabe. Ele já é adulto,
Ele já tem quase 40 anos, mas ele não sabe que ele é adotado. E aí um dia no grupo da família, todo mundo falando, fulano parece com ciclano, meu tio parece com meu avô, não sei o quê. De repente ele falou assim, nossa, eu não pareço com ninguém, né? E ficou aquele silêncio no grupo. Aquele cri no grupo, assim. Aí uma tia mudou de assunto, falou o trem do clima, do tempo, parece que vai chover, mudou o rumo da história. Mas eu fico pensando, gente, que bobeira, o cara é adulto, pai de família, até hoje ele não sabe a origem dele. E é um segredo da família inteira, tá com, desculpa a expressão, mas é assim que a gente costuma entender, tá todo mundo de rabo preso nessa história, não tem? Todo mundo enganou essa pessoa. Então, quantas situações, às vezes não assassinar, não matar, mas mentir, enganar, quantas situações a gente pode não passar influenciado pelo outro? Muitas situações. Tem até no final que os outros participantes falam, depois que isso aconteceu, eu vou saber me posicionar muito mais e ficar muito mais atenta a como as pessoas estão me manipulando, assim. Só que eu fiquei pensando, se isso acontecesse, eu acho que no mínimo eu ia precisar entrar num processo de terapia, assim, terrível, porque eu acho que eu não conseguiria me posicionar desse jeito. Ok, eu matei uma pessoa, só que era só um experimento. Agora eu vou ser mais consciente de mim? Não, eu ia entrar em um surto. Uhum. Eu acho, sabe? Eu achei muito pesado. É muito demais. pesado. É você ver que você é capaz de uma atrocidade, né, velho? Que você fala, meu Deus, eu sou capaz de matar uma pessoa para me livrar de uma cagada que eu fiz, entendeu? É entrar em contato com uma parte feia que a gente tem. Todos nós temos, mas a gente não entra em contato com essa parte. Nós só sabemos ou vamos conhecer a nossa parte mais selvagem se a gente tiver a necessidade de entrar em contato com ela, numa experiência forte, numa experiência de vida ou morte, numa experiência de fuga. Ninguém sabe como que vai reagir, por exemplo, quando se for assaltado. A via de regra é, em caso de assalto, não reage. Todo mundo sabe que a gente não deve reagir. É uma frase que todo mundo aprende. É melhor ficar quieto para não correr nenhum risco de ser baleado, de ser esfaqueado. Entrega tudo, meu filho. Mais vale a sua vida do que um celular, do que um notebook. Entrega a carteira, entrega tudo e sai vivo. Toda mãe fala isso para o filho. A hora que a pessoa é assaltada, eu já escutei vários relatos de pessoas que são assaltadas. Na hora que a pessoa é assaltada, vem essa verdadeira parte primitiva que todos nós temos, vem à tona. Então tem gente que reage, que enfrenta, tem gente que segura a arma do bandido. Depois, quando pensa o que fez, quando fica mais consciente, mais tranquilo, meu Deus, como que eu fiz uma loucura dessa, né? Como que eu tive essa coragem? Então, às vezes, tem pessoas que seguram a arma. Tem gente que sai correndo. Quando vê, achei que era pegadinha quando eu fui. Eu quase ri da cara do homem. Cadê as câmeras? Mostra. Você riu da cara dele, Lucas? Não, eu não ri. Porque, tipo, ele chegou, eu achei que era pegadinha, né? Aí eu fui... Falei assim, não, moço. Faz isso comigo, não. É sério, eu respondi, ele falei, não, moço, meu celular não. Aí ele falou, passa lá. Eu falei, moço, toma. Aí eu tive que entregar, né? Deu um soco no meu peito. Eu falei, uai, então tá bom, né? Leva. Pedindo assim, né? Aqui na rua da minha casa, a rua da minha casa, ela é muito, muito perigosa. Apesar de eu morar pertinho da faculdade, a 5 minutos, eu vou de carro. Algumas pessoas já fizeram uma curtição com a minha cara e falaram assim, por que você não aproveita? Você não é todo fitness, por que você não aproveita e faz uma caminhada e vem para a faculdade a pé? Porque se eu for, eu tenho que ir só eu. Eu não posso levar celular, bolsa, notebook, nada. Porque a quantidade de assalto que tem aqui nessa rua é enorme. Eu já acudi gente chorando aqui no meio da rua porque foi assaltado. Já dei água com açúcar para várias pessoas aqui na minha porta. Os meus 3 filhos já foram assaltados aqui na rua. E aí, um deles, num assalto, numa tentativa de assalto, teve essa reação de sair correndo. Chegaram no André e chegou de bicicleta, 2 carinhas, perdeu o Playboy, e ele falou assim, mãe, as minhas pernas foram primeiro do que eu senti que minhas pernas tiveram um raciocínio mais rápido, como se isso fosse possível.
E ele chegou aqui em casa branco, ele saiu correndo e nem olhou para trás. O cara estava com a mão por dentro da camiseta, então assim, a gente não sabe se é uma arma ou se é a mão, né? Então, como ele não viu uma arma, ele acha que ele não ficou tão estagnado, tão estático, então a reação foi de sair correndo, porque talvez não fosse uma arma, então ninguém atirasse nele. E aí ele saiu correndo e salvou o celular, Lucas. Eu Porque eu fiz acho... isso também, Tati. Oi, Eu saí Alice. correndo. Eu fiz isso também. O cara tava de bicicleta. Aí eu saí correndo, tipo assim, eu nem vi nada. Eu saí correndo, berrando na rua. E aí ele assustou tanto que ele saiu correndo pro outro lado. De bicicleta, sabe? Eu já vi a dica de quando a gente vai ser assaltado, quando a gente é abordado, né? Não sei se é assalto, não sei se qualquer outro crime, mas quando a gente é abordado numa rua, não é um lugar deserto, mas tem casas, apartamentos por perto, se a gente grita por socorro, ninguém aparece. Mas se a gente grita fogo, as pessoas aparecem. Então, a gente tem até que saber o que gritar. Agora, Ah, professor, eu vou muito lembrar que eu tenho que gritar fogo na hora do assalto. A gente não lembra, não. Os espertinhos me encurralaram, tipo, foi lá na São Francisco, né? Não, aliás, na São Francisco não. Eles começaram a me perseguir na São Francisco e foram perseguindo, tipo, até chegar na igreja de São Francisco, sabe? Aí eu tava do outro lado da rua, na porta daquele convento da Santa Clara. Aí não tinha ninguém, né? Lá não na tem rua, ninguém. tipo, 2 da tarde, não passa ninguém, né? Mais ou menos, tipo, é movimentado meio-dia, né? Depois, acabou. Aí eles esperou assim, ficou lá quietinho, não, passou. Aí depois que eles passou, nossa, eu gritei tanto, não. Dá tanta Depois que raiva, meu celular né? tava lá né, atendendo lá já. É uma indignação muito grande. Eu tive uma paciente, ela não é minha paciente mais. Ela é pequenininha, franzininha. E uma vez ela estava com a mochila voltando da faculdade, e o pai dela falou para ela: olha, eu estou depositando dinheiro para você comprar o seu material que você precisa para esse semestre. E aí ela sacou mais de R$ 2.000 no banco e estava com esses R$ 2.000 dentro da mochila. Descendo, a inocência, descendo ali depois da faculdade, ali atrás do sanatório, ali naquelas ruas que o povo tudo é assaltado, descendo com essa mochila. Passou um cara de moto. Quando ele desceu da moto e veio para o rumo dela, baixou o Matrix nela, gente. Ela pegou a mochila, mas ela deu tanta mochilada na cara do cara assim, ó. Acho que ela pensou assim: no como que eu fico sem meu dinheiro que meu pai me mandou, né? Muita coisa. Ela deu umas mochiladas, deu um chute no homem, saiu correndo. Ela falou: um pouquinho de aula de Muay Thai que eu já fiz, serviu para alguma coisa. Mas é um risco muito grande. Então, a gente está falando de reação a um extremo, reação a uma situação que a gente não imagina que pode acontecer, porque quando a gente reage, essas reações elas podem aflorar, na verdade, o nosso aspecto mais primitivo, né? Ou selvagem, ou agressivo, ou mesmo de fuga, nossa força que a gente tem para fugir. Às vezes, num acidente de carro, o carro cai numa ribanceira, a moça pequenininha vê o pai desacordado e o carro está encharcando de gasolina, aquela eminência de fogo, de explosão. A moça carrega o pai ribanceira acima, aquele homem grande, forte, e ela carrega, chega lá em cima e vai pedir socorro. Quando a ambulância chega, a polícia chega e pergunta: quem trouxe ele para cá? Eu. As pessoas olham e falam assim: como, né? Na hora da emoção forte, da adrenalina correndo muito forte nas nossas veias, a gente é capaz de ter muita força, a gente é capaz de reações inimagináveis. Então, a gente não pode julgar, né? Eu acho assim, nós devemos assistir o documentário. Sim, ele é forte. Sim, ele é antiético em alguns aspectos, mas nós, em relação aos sujeitos do experimento, nós não devemos julgar as reações que eles tiveram, porque a gente não sabe como seria a nossa reação se estivéssemos no lugar deles. E eu queria também Pela estatística que tem no documentário de que só um não empurrou, provavelmente a gente teria a mesma reação, inclusive, né? Sim, provavelmente sim. Aquela coisa
da autoridade, né? Não é só conformidade. Já que vocês não estão falando dos conceitos, então eu tenho que puxar um pouquinho para a teoria, né? O que nós vimos foi conformidade, né? Nesse documentário, nós vimos o conceito da conformidade, de uma pessoa agir conforme o grupo, mesmo que ela não compartilhe daquele mesmo tipo de pensamento. Um outro conceito que a gente pode observar também é a questão da autoridade. Não só no exemplo do ato de empurrar lá de cima, mas apareceu lá no início do documentário um exemplo de autoridade. Quem lembra? Eu acho que é o de você, primeiro, quando você faz um favor, você tá mais predisposto a fazer favores maiores para a pessoa, né? Sim, mas tem mais cedo, antes de começar o experimento. Tem mais cedo, tem um exemplo no documentário de autoridade. Alguém finge ser um policial. Finge ser o policial e aí pede pro cara pegar o bebê dentro da cafeteria, né? Finge ser polícia por telefone. Por telefone. Por telefone. Vamos pensar comigo que quantas vezes uma voz no telefone, o tom de voz, a entonação que a pessoa usa, pode ser entendida como alguém, como agente do FBI. Aqui é o policial fulano de tal. Tem uma sequestradora dentro do seu estabelecimento. Ela está com um carrinho de bebê. Você vai tirar o bebê dela para salvar esse bebê dessa sequestradora. Gente, como que a pessoa obedece uma voz que está no telefone? Não apresentou um documento dizendo que é polícia. Não tem prova de nada. E a pessoa obedece um telefone. Aí, eu fico pensando, isso não é muito raro, não. E os golpes por telefone? Quanta gente faz depósito bancário porque o filho foi sequestrado? Tati, Oi, José. Na área de TI, a gente, quando a gente está estudando, principalmente, peraí que tá passando o carro da verdura aqui. Não é só comigo, não. Não. Aqui passa o do coleta seletiva, todo dia, me acorda. Eu postei no Instagram que aqui a vida de professor na live, né? O carro do ovo, a internet. Exatamente essa foto hoje também. Você viu essa foto? O carro do ovo, a internet que cai. Aí o professor Fernando viu, e ele dá aula também pela câmera, só que em Goiânia. Ele falou: você tá com sorte que aí é o carro do ovo aqui na minha porta. Toda manhã passa o carro do estrume. Eu falei: meu Deus! O cara vendendo adubo. Enfim, aí quando a gente está estudando a parte de segurança da informação, você vê vários casos desse sentido que a forma mais fácil de uma pessoa conseguir dados, senha, essas coisas, é o hacking pessoal, que eles chamam, que é exatamente esse tipo de coisa que o cara fez. Se passou por um policial, pediu pro cara fazer e ele fez tudo. Dá muito menos trabalho para um cara conseguir as informações dessa forma do que ele, linha de código, comando, não sei o que, ir lá roubar todos os seus dados, entendeu? Os hackers hoje eles estão usando, já faz algum tempo, que é tudo assim, é basicamente no tete-a-tete ali, no pessoal, o cara liga, manda uma mensagem no WhatsApp, um negócio e consegue capturar várias informações. Então não é só com isso que a gente deve se preocupar também, entendeu? De fazer as coisas que... tem um fator da criança também, né? Quem que não se sensibiliza com uma criança, um bebê sequestrado? Né? Ele pensou que era vai verdade, falar, meu Deus, né? é uma criança, vai, pelo amor de Deus. Ainda bem que, pelo menos nesse caso, o bebê era um bebê de mentira, né, gente? Pelo menos não usaram... Pelo menos nessa parte aí, eles tomaram cuidado, porque com criança não pode fazer experimento, não. Figura de autoridade. Então, se passar por um policial, faz o outro tomar uma atitude extrema. Tirar uma criança de perto da mãe, da suposta mãe, mas que alguém disse para ele que é sequestradora, e ele foi lá e obedeceu. No caso do experimento maior, que apareceu no documentário, outra situação de autoridade é porque ele estava querendo
fechar um contrato. Ele estava querendo... ele estava numa posição de hierarquia menor. E isso fez com que ele tomasse essa atitude porque ele se sentia menor. Então, ele foi submisso. Acho que a palavra é essa. Vocês perceberam que até a roupa tem a ver? A roupa dele era diferente, ele não estava vestido para festa, ele não estava vestido de terno. Então, às vezes, quantas vezes a gente se sente inferior em alguma situação, em algum lugar, só porque a gente está vestido de um jeito diferente de outras pessoas? Então, oi, Bárbara. Eu lembrei do documentário com um caso que eu vi recentemente no Twitter, do Carrefour. Você viu sobre? Aquele moço que faleceu e foi tampado com a sombrinha? Esse mesmo, seria isso. Seria questão, tipo assim, os funcionários fazerem isso pela autoridade de cima do Carrefour, sabe? Não fechar a loja, não poder fechar a loja. Tem que esconder até o ML chegar. O gerente, eu não tenho certeza de como que são as regras, o regulamento de trabalho de todas as empresas, porque cada empresa trabalha com as suas regras, né? Apesar de existirem leis macro, mas as instituições têm direito a ter as suas regras particulares. Então, eu desconheço quais são as regras do Carrefour, não sei quais são a ordem de hierarquia, mas quem deu a ordem para tampar a pessoa e continuar trabalhando normal foi o gerente. E eu acredito que o gerente ele teria autonomia para fechar a loja. Se ele quisesse. Eu achei assim, quando eu assisti o documentário, a minha primeira reação foi: meu Deus, que louco, alguém escondeu um corpo, né? No impulso. E aí, logo depois, veio essa notícia. Ele escondeu o corpo e o mundo continuou, a vida continuou, porque tem que bater meta, porque tem que, se fechar as portas, eles iam vender menos, ele talvez tivesse pontuação negativa. Não é realmente, Bárbara, esse exemplo não é muito diferente do exemplo do documentário The Push, não. É muito próximo. Ter uma reação onde a vida do outro não tem tanta validade assim, ela perde o valor. Professora, isso me lembrou até aquela música do Chico Buarque, né? A construção, né? O cara morreu atrapalhando o trânsito. Eu não lembro dessa música, não. Ela amou daquela vez como se fosse a última, né? Não sei se você lembra dessa música. O Vinícius vai cantar e o Lucas vai dançar. Bora lá. Não, tem que melhorar muito para ser cantor. Mas eu achei legal a comparação, né? Porque quando uma pessoa que está numa posição inferior morre, as outras vêm só com uma leve inconveniência, está atrapalhando, né? A questão de classe. E também o documentário me lembrou aquele experimento que foi feito com choque. Eu esqueci o nome de quem fez o experimento. Milgram. E tinha tinha uma figura de autoridade que usava um jalé que pedia para aumentar a voltagem e dar o choque, né? Foram poucos os candidatos que se recusaram a dar o choque letal, porque ele falava, não, você pode fazer que eu vou assumir a responsabilidade se acontecer qualquer coisa. Pois é, e aí eu fico pensando, né? O gerente mandou tampar o corpo daquele funcionário e quem obedeceu também, né? Obedeceu a figura de autoridade, não falou assim, meu Deus, como assim vamos tampar? Não é assim. E talvez eles pensando que estavam tampando, vamos tentar nos colocar um do outro lado? Lembra que a gente não pode fazer julgamento? Vamos tentar nos colocar no lugar do gerente e dos funcionários que tiveram essa atitude. Talvez eles estivessem pensando que eles estavam respeitando o falecido, porque na medida que se tampa o corpo, é um ato de respeito. A gente está tampando, é um ato de velar. Eu estou tentando defender eles, eu estou tentando fazer papel de advogado do diabo aqui, né? Porque é difícil a gente tentar defender um ato desse. Mas vamos lá. O que eles estavam pensando, o que eles estavam sentindo quando eles fizeram essa atitude? Cercaram de mercadoria, de garrafa de cerveja, tampou com sombrinha, com tatame, pôs uma fita de isolamento.
e vamos esperar o IML chegar, porque a gente não pode mexer no morto enquanto o IML não chegar. Mas e aí? Quantas pessoas passaram com um carrinho ali do lado fazendo compra sem saber o que estava acontecendo? Gente, é uma falta de respeito muito grande. Tati, Oi? enquanto eu assistia também, aí vocês falaram uma coisa que me lembrou o fator responsabilidade. Tem uma hora que o Tom, que é o cara que está organizando o evento lá, ele fala assim, não, fica tranquilo, foi exatamente a mesma coisa do Experimente Mil Grãos. Se acontecer uma coisa errada, eu assumo a responsabilidade. Então, assim, se o fator responsabilidade da pessoa, né, ele foi assumido por outra pessoa, então o meu senso de humanidade deixa de existir? O meu senso de humanidade existe apenas porque existem regras? Entendeu? É só prova que o ser humano necessita de regras severas para viver em sociedade, viver numa sociedade sadia, né? Ou Se para não não tiver, entrar, não chegar ao caos, né? Se não tiver as regras. se não tiver regra, o senso do ser humano, por si só, ele não produz uma sociedade saudável, né? Muito pelo contrário. É uma ausência completa de empatia. Né? Não existe empatia nessas situações. Empatia, a gente pode pensar assim, empatia com o morto? Como assim? Se você morresse, você gostaria que isso acontecesse com você? Que as pessoas continuassem trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido? Quantas empresas, ao falecimento de alguém, e a empresa não para? A empresa no outro dia abre. Não, vamos lá, vamos ganhar, vamos continuar lucrando, gente. O mundo não pode parar. Aí eu assisti um vídeo ontem no Instagram de eu não sei o nome do homem que estava falando, mas várias pessoas compartilharam, colocaram esse mesmo vídeo. Acho que até no da Ana Luísa eu vi. Ele falando assim, eu não estou chocado não com esse negócio desse evento lá do Carrefour, não. Eu não estou chocado não, porque isso é Brasil, gente. A pandemia está aí, tem gente morrendo, mas tem gente fazendo churrasco. Tá todo Nosso mundo. presidente está fazendo esse comportamento com o resto da população inteira que está morrendo, entendeu? É a mesma coisa, ninguém tem que estar chocado por causa disso. Exatamente, foi esse vídeo. Ele fala, não sei por que vocês estão chocados. É óbvio que ele estava usando de ironia, né? Ele estava sendo bem irônico para retratar uma realidade muito generalizada brasileira e que as pessoas pensam egoístamente, primeiro no próprio umbigo, é mais importante pensar em si mesmo e na própria família. Enquanto não atinge a minha família, igual aquela menina, coitada, ela teve, aquela blogueirinha, ela teve a infelicidade de falar, morreu esse tanto de gente? Ué, não conheço ninguém que morreu, vocês conhecem? Vocês viram esse fato, né, dessa menina? Aqui de Tadinha Anápolis. não, viu, Tati? Tadinha não, tá? Essa mulher É um tadinha bem profundo, Josué, tadinha bem profundo. eu sinto pena dela ter essa cabeça. Não é Sim. do que ela falou, não. Eu sinto Não, pena dela, exatamente, né? é o tadinha bem Coitada. profundo, dela ser do jeito que ela Agora eu é. entendi, agora eu entendi. Ignorante, né? Coitado, oh, meu Deus. E depois ainda teve áudio, né? Vazaram alguns áudios dela falando que, ixi, com essa minha atitude eu vou ganhar, vou alcançar não sei quantos K. É aí que eu vou ficar famosa mesmo. Ou seja, antes de ter. Ué, Josué, quem que é essa? Vai. Estão perguntando quem que é aqui, né? É minha outra gatinha. Ah, entendi. A gente só viu o cabelo tampando você assim, não sei quem é, né? Então, pessoal, tô com 1 minuto para terminar esse link. A gente volta no mesmo link. Vocês clicam para a gente voltar, tá bom? Para a gente continuar a discussão. Eu vou passar um pouco mais de teoria relacionando esses conceitos a outras áreas do mundo que a gente às vezes não fez essa associação. Mas o que eu estava querendo dizer é que, para a gente concluir esse último minuto, é que realmente o alcance da opinião das pessoas que têm mais autoridade é muito maior do que a gente pode imaginar. E que figuras que são formadoras de opinião têm que tomar muito cuidado com as posturas que toma. Então, o presidente, como a Ana Luísa falou, infelizmente ele tem
postura que ele tem, e isso generaliza, na medida que todo mundo está banalizando o perigo de sair de casa. Eu vou parar